Deus, Ele está aqui conosco, apesar da nossa distância. Nós estamos vivendo esse distanciamento social, porém o Senhor continua conosco. Aleluia, glória a Deus. Seja bem-vindo você que está entrando aí, irmã Terezinha Costa, Deus abençoe. Paula Brasil, saudade de você, a paz do Senhor, Deus abençoe a sua vida. Naclécia, Deus abençoe você que está participando deste momento. Estou dando um tempinho para que você convide aí a sua amiga, a sua mãe, a sua irmã, para também participar conosco deste momento e ouvir a palavra do Senhor. Seja bem-vinda, irmã Helenilde. Kátia, seja bem-vinda. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua vida. A palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje, sem mais demoras, vamos para a palavra de Deus. Estamos aqui para falar do amor de Deus, das grandezas do Senhor. Se encontra em Isaías, capítulo 49 e versículo de número 15. Isaías, capítulo 49, versículo de número 15, nos diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre, mas ainda que esta viesse a esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Aleluia, glória a Deus. O que o Senhor nos diz nesta manhã é que ainda que uma mãe esqueça do filho que ainda mama, ainda assim o Senhor não esquecerá de ti. O Senhor não esquece de você. Deus usa o exemplo de uma mãe para simbolizar o grande amor que Ele tem por nós. Ele usa uma mãe, que é quase impossível uma mãe esquecer um filho que está no seu ventre, um filho que está na sua mama, mamando. Ela é quase impossível esquecer. Mas Deus diz que ainda que esta mãe esqueça este filho, todavia o Senhor não esquece de você. O amor de mãe é um amor mais aproximado do amor de Deus. É um amor de renúncia. O amor de mãe, a própria palavra mãe, é uma palavra doce, é uma palavra agradável de se pronunciar. Mãe é tão bom que parece que mãe tem poder de curar. O filho da gente cai ou está doente, a mãe diz assim: eu vou aí dar um beijinho que vai passar. E a gente dá um beijinho naquele feridinha do filho, o filho diz: passou. Porque amor de mãe tem poder de curar. Porque é um amor tão grande que tem poder de curar. O amor de mãe é um amor de renúncia. Mãe é disponível. Mãe é sempre disponível. Você pode estar cansada do jeito que você estiver, mas na hora que o filho pede alguma coisa, a mãe diz: eis-me aqui. A mãe diz: eis-me aqui, meu filho. Vou fazer para você. Mãe é disponível. Mãe tem um papel fundamental na vida do filho, e isso é para sempre. Esse papel de mãe na vida do filho é para sempre. Talvez você como mãe não saiba, mas Deus dá uma força a você, que não é uma força comum. Mãe tem uma força sobrenatural. Mãe tem uma força que vem do trono do céu, vem do trono do Senhor esta força. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus tem dado força a você, mãe. Por mais que você diga: eu não tenho muito o que fazer pelo meu filho, eu não tenho muito o que oferecer para o meu filho, Deus está dizendo: eu te dou força, mãe. Deus tem dado força a você, mãe. A primeira força que Deus dá a você, mãe, Deus te dá força para carregar. Deus te dá força para carregar. Carregar o quê? Carregar os filhos, carregar a casa, carregar a família, carregar. A Bíblia nos fala de uma mulher chamada Agar. Talvez você ainda não tenha ouvido falar nesta mulher, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Essa mulher era uma mulher que era escrava de Abraão e Sara. Já vivia na casa de Abraão e Sara há 10 anos. E Sara tinha uma promessa de Deus que ela daria filhos a Abraão.
Porém, ela já era idosa, já era velha e continuava estéril. E parece que a gente vê que Sara não teve paciência de aguardar a promessa e tenta dar uma ajudinha a Deus. Ela pega aquela serva, ela pega aquela Agar, aquela serva fiel que ela tinha, e ela diz para Abraão: você vai agora ficar com a minha serva, dormir com ela, porque eu vou ter filhos através dela. Ou seja, a primeira barriga de aluguel aí da história foi a barriga de Agar. E Agar foi empurrada para aquela situação. Porém, ela obedece e ela engravida de Abraão. E logo quando ela está grávida, já vai dando assim alguma coisa na cabeça de Sara, eu acho que uns ciúmes, acho que uma revolta. E Sara humilha tanto aquela mulher que ela vai embora para o deserto. Mas lá, quando ela está lá indo embora, o anjo do Senhor aparece, manda ela se humilhar novamente para Sara e voltar para lá porque ele está cuidando dela, e ela volta. Depois, o menino nasce e depois a Sara engravida. E a Sara tem um filho. O filho de Agar, ela coloca o nome de Ismael. O filho de Sara tem o nome de Isaac. E Sara, agora com seu filho, quando ele desmama, entre lá pelos 4 anos de idade, quando acontece o desmame entre o povo israelita, Abraão faz um grande banquete para comemorar o desmame do filho. Uma grande festa, um grande banquete. E naquele banquete, o Ismael junto com o Isaac, coisa de criança, criança sempre, como diz aqui no Nordeste, dá uma arengada um com o outro, mexe um com o outro, e ele começa lá a mexer lá com o Isaac. E a Sara vê aquilo dali e não gosta daquela situação. Ela chama Abraão e diz: olha, essa mulher não vai herdar, esse menino não vai herdar com meu filho a herança que tem com o meu filho. Despede essa mulher, manda ela embora daqui. Abraão sofre um pouco, pensa um pouco, mas em seguida manda aquela mulher ir embora com aquele menino. Dá àquela mulher, a Agar, apenas um pão e um odre de água. E ela vai embora para o deserto. E Agar sai sem rumo, sem ter para onde ir. Você consegue imaginar a situação dessa mulher no deserto? Você consegue imaginar essa mulher caminhando com um filho, um odre de água e apenas um pedaço de pão? E eles vão naquele caminho e o pão acaba. E depois que o pão acaba, a água também acaba. Porém, Deus nos dá força para carregar. Deus nos dá força para suportar a rejeição. Deus deu força a Agar. E ela continua aquele caminho. Porém, chega um ponto que acabou tudo. Acaba a água, acaba o pão. E Agar pensa no seu coração: eu não vou suportar ver o meu filho morrer. Eu não vou suportar ver o meu filho morrer de sede e de fome. E a Bíblia diz que Agar se afasta e vai cerca de um tiro de arco e flecha. Ontem nós estávamos falando sobre isso na palavra, sobre flechas. E ela anda esse tiro de arco aqui aproximadamente 100 metros de distância para não ver o menino morrer. Porém, o Senhor te vê. Porém, o Senhor te contempla. Porém, o Senhor está vendo a tua situação que tu estás passando agora. Tu pode estar nesse isolamento social e talvez até esteja faltando alguma coisa na tua casa. Talvez tu esteja até sofrendo algum tipo de rejeição. E eu quero te dizer, o Senhor te vê. O Senhor te contempla. E o Senhor contempla Agar naquela situação. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor aparece para Agar e diz: ei, eu ouvi a voz do menino, eu ouvi o choro do menino, eu contemplei o menino, porque o menino é filho do meu servo Abraão, e a promessa que existe na vida de Abraão alcança também o menino. A promessa que existe na tua vida, serva do Senhor, alcança também os teus filhos. Os teus filhos não vão se perder, porque a promessa do Senhor alcança os teus filhos. E o anjo aparece para Agar e diz, e a Bíblia diz, que ele abre os olhos de Agar e ela contempla a fonte que representa Jesus, a fonte de água viva. Você hoje pode ir à fonte de água viva e saciar a sua sede. E Deus abre os olhos. Interessante é que Deus não faz uma fonte, Deus abre os olhos. Quando nós estamos focando somente no problema, comumente nós não conseguimos ver a solução. Comumente, quando nós estamos olhando apenas para a dificuldade, nós não conseguimos ver o agir do Senhor.
Veja além da circunstância, veja além do problema. Existe uma fonte para você, existe uma fonte de água viva, que é Jesus. Aleluia, glória a Deus. Deus dá força a Agar para suportar a rejeição. E ele diz para Agar: olha, presta atenção, levanta a cabeça, porque eu vou fazer do teu menino também uma grande nação. E até hoje está aí uma grande nação. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Mas Deus, ele dá força às mães, mesmo que seja para suportar a rejeição. Quantas mulheres são abandonadas pelos maridos, porém não abandonam seus filhos. Quantas mães têm que criar os filhos sozinhas, às vezes fazendo papel de pai e de mãe, trabalhando durante o dia, chegando em casa, continuando a jornada de trabalho para dar assistência aos filhos, mas permanece, porque Deus dá força para carregar. Deus dá força para carregar, aleluia. Deus dá força para cuidar dos filhos, muitas vezes sozinha. Deus dá força, assim como o Senhor viu Agar e a ajudou, assim o Senhor te vê e Ele vai te ajudar, aleluia. Ele vai suprir a tua necessidade. Deus vai abrir os teus olhos e você vai ver que existe esperança depois do deserto. Existe uma fonte de água depois do deserto. Aleluia, glória a Deus. Deus dá força às mães. E Deus, nesta manhã, te dá força, mãe. Primeiro, força para carregar. Segundo, Deus dá força interior. Deus dá uma força aqui dentro, que você olha e não sabe de onde você tira essa força. Nesses dias de isolamento, as mães têm que usar de muita criatividade para segurar aí os meninos pequenos dentro de casa. Quem tem muita criança aí pequena, e as crianças, para manter essas crianças num ambiente fechado e fazer com que essas crianças se sintam bem e não percebam tanto o que está acontecendo lá fora, o que está havendo no mundo todo. As mães precisam usar de criatividade. E eu quero te dizer que Deus te dá uma força interior para lhe dar essa criatividade. E Deus me traz agora a lembrança de Joquebede. Joquebede, para você que entrou agora, seja bem-vindo. Você que não conhece, Joquebede é a mãe de Moisés. Quando Moisés nasceu, Faraó havia colocado uma ordem, uma lei, um edito, que todo menino que nascesse era para ser sacrificado. O povo de Israel estava ali já no Egito há 400 anos e tinha se multiplicado muito, o povo era muito. E ele começou a temer que aquele povo se levantasse e tomasse aquele reino. Então ele dá uma ordem, cria uma lei, que todo menino do sexo masculino que nascesse deveria ser sacrificado ainda no parto. Porém Deus dá temor a duas parteiras. E essas parteiras, quando iam fazer os partos dessas mulheres hebreias, elas temiam ao Senhor e preservavam a vida desses meninos. E quando elas eram cobradas, elas diziam: não, porque as parteiras são muito rápidas, rapidamente nascem os filhos dela. Elas diziam: as hebreias são muito rápidas, rapidamente nascem os filhos dela. Porém o Senhor dá essa estratégia. Quando Joquebede vai ter o seu bebê, que nasce Moisés, também as parteiras poupam o menino. O menino era bonito de aparência, elas poupam aquele menino. E eu fico imaginando a criatividade de Joquebede para esconder esse menino por 3 meses. 3 meses esse menino escondido, para esse menino não chorar, para esse menino não chamar a atenção, para esse menino não... as pessoas não perceberem que tinha um bebê naquela casa, que, como diz aqui no Ceará, tinha um neném novo naquela casa. Por via de regra, os bebês choram, são muitas roupinhas que eles sujam, muitos paninhos que a gente precisa lavar. Eu fico imaginando Joquebede colocando aqueles paninhos para secar dentro de casa, tudo escondidinho, para que ninguém percebesse que ali havia um menino. Mas chegando no final de 3 meses, o menino foi crescendo, já não tinha mais como esconder o menino. Novamente, a criatividade, a força interior de Joquebede aparece ali naquele momento. E Joquebede tem uma grande ideia. E faz um cesto.
e pega esse cesto, faz um cesto bem feito, por isso que hoje a gente chama aqueles cestinhos de carregar bebê de Moisés, e ela faz aquele cesto bem bonitinho, depois ela passa betume nele todinho, para calafetar e não entrar água naquele cesto, depois para reforçar mais um pouco, ela passa algo semelhante a piche e passa naquele cestinho, e ela pega, bota aquele menino naquele cestinho e bota aquele menino nas águas do rio Nilo. Não vamos nem cair aqui no mérito do que significava esse rio Nilo. Vamos entender que Deus dá força para o interior. Deus lhe dá força para você ter criatividade nas situações difíceis, estratégias nas situações difíceis. Mãe recebe força para deixar o filho ir. Eu fico imaginando o olhar daquela mãe, quando coloca aquele menino naquele cesto, coloca naquele rio e deixa as águas levarem aquele menino. Porém, a irmã do menino, quando vê aquilo acontecer, ela corre e vai observando para onde as águas vai levando aquele cestinho. E naquele dia, a filha de Faraó estava lá nas margens daquele rio com as suas servas. E quando elas veem aquele cestinho, elas pegam e tiram aquele cestinho e vê que tem um menino. E a filha de Faraó vê que o menino é bonito, que o menino é belo, e se compadece daquele menino. E a irmã de Moisés imediatamente aparece aí nessa história, mostrando mais uma vez que Deus dá força interior à mulher, dá criatividade, dá estratégia. E ela diz: a senhora quer que eu chame alguém para amamentar o menino para a senhora? Que eu conheço ali uma mulher que ela pode amamentar. E aquela filha de Faraó, aquela princesa, diz: vai chamar. E ela vai chamar a mãe do menino, a mãe de Moisés, Joquebede, aleluia! E Joquebede vem, e além dela cuidar do seu próprio filho, ela ainda vai receber salário para cuidar do menino. E ela tem a oportunidade de cuidar do menino até os 12 anos de idade. E é tempo suficiente para ela colocar no coração daquele menino as palavras de Deus. Mãe, você tem a responsabilidade de mostrar para os seus filhos quem é Deus, quem é o Senhor. Mostrar para os seus filhos que existe um Deus que cuida de cada uma de nós, que cuida de nós. E aquela mãe recebeu forças primeiro para deixar o filho ir. Depois ela recebeu forças para confiar em Deus. E essa confiança fez com que ela mesma criasse o seu filho e ainda recebesse salário para isso. Deus vai mudar a tua situação. Deus vai mudar o teu cativeiro. Deus é aquele que dá forças. E nesta manhã, Deus está dizendo: mãe, eu te dou forças. Aleluia! Deus também dá forças para acreditar. Quando você pensa que não vai mudar nada, quando você pensa que a situação está tão precária que não tem mais o que fazer, o Senhor te dá forças para acreditar. Aleluia! Glória a Deus! Eu me lembro agora de Ana. Ana era uma mulher casada com Eucana. Viveu numa época em que as mulheres que não geravam eram consideradas amaldiçoadas. E Ana casou-se com um homem que a amava. Porém, pelo fato dela não poder gerar, ele casou com uma outra mulher chamada Penina para que essa lhe desse filhos e o seu nome não se perdesse, fosse perpetuado. Mas Ana recebeu forças do Senhor para continuar acreditando. Para continuar acreditando, quando ela já estava muito triste, arrasada, porque aquela sua rival diariamente a irritava, todos os dias a provocava, porque ela tinha filhos e Ana não tinha. Eu fico imaginando aquela mulher chamando Ana de árvore seca. Ei, árvore seca, deixa eu dizer uma coisa para você que não tem filhos ainda. Deus está dizendo que você vai gerar. Se você não gerar filhos do ventre, você vai gerar filhos do coração, mas você vai gerar. Deus está dizendo para você hoje, você vai gerar. Aleluia, glória a Deus. E um dia eles vêm para adorar. E Ana está tão triste que não quer comer. Eu acredito que Ana já está num quadro depressivo. Porém, diante daquela situação caótica, diante daquela situação difícil, Ana se levantou.
Ana se levantou e ela vai ao templo. E lá no templo ela derrama toda a sua alma na presença do Senhor. Nesses dias, quando você não souber o que fazer, Deus te dá força para acreditar. Continue acreditando e se derrame diante do Senhor, como fez Ana. E a Bíblia diz que Ana está ali, derramando toda a amargura da sua alma diante do Senhor. E o pastor daquela igreja, a representação do sacerdote Eli, olha para aquela mulher e vê aquela mulher amargurada, chorando, porém não falava nada, apenas mexia os seus lábios. E ele a tem por embriagada. E ele olha para aquela mulher e diz: mulher, até quando tu estarás embriagada? Uma hora dessa. E aquela mulher diz: oh meu Senhor, vive a tua alma e vive o Senhor em cuja presença estou. Tua serva não tomou vinho nem bebida forte, mas a tua serva está com amargura de alma. E aquele homem diz para aquela mulher: o Senhor te faça conforme que você pediu. E quando aquela mulher sai daquele lugar, a Bíblia diz que o seu semblante já não era o mesmo. Eu digo para você que o Senhor hoje está dizendo: encare essa situação de uma forma diferente. Não fique amargurado. Tenha o seu semblante mudado, porque hoje o Senhor está dizendo: eu te dou força para acreditar. Eu te dou força para passar por essa situação que você está passando. Sei que estamos passando por momentos muito difíceis. Muito difíceis. Nunca na minha vida, aos meus 49 anos, eu vivi uma situação dessa de isolamento social. Porém, o Senhor está dizendo a você nesta manhã: Ele te dá força para acreditar. Acreditar que vai passar. Acreditar que o Senhor continua no controle. Acreditar que todas as coisas estão debaixo da potente mão do Senhor. Que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. O socorro bem presente na hora da tribulação. E o Senhor se lembrou de Ana. E Ana engravidou. E Ana teve Samuel. Teve um filho. Colocou o nome de Samuel porque o Senhor me ouviu. Ela coloca aquele menino. Só que Ana faz algo muito interessante para nós aprendermos nesta manhã. Ana pede ao Senhor, mas devolve ao Senhor. Senhor, se tu me der, eu te devolverei. Quantas mães têm tanta possessão com os filhos que muitas vezes não querem deixar nem os filhos casarem, achando que são donas dos filhos. Ofereça seus filhos ao Senhor. Ana teve força para entregar o filho ao Senhor. Ana teve força para ficar vendo aquele filho que ela desejava tanto, uma vez por ano. Uma vez por ano a Bíblia diz que Ana passava o ano inteiro preparando uma roupa bonita, uma túnica bonita para trazer para Samuel. E uma vez por ano ela vinha e via aquele filho novamente. Ana teve forças para ver o filho uma vez por ano. Deus te dá forças nesta manhã, mesmo que o seu filho não lhe visite todo o tempo, todos os dias, às vezes que você gostaria. Deus te dá força nesta manhã para entregar o filho. Ana teve forças para vir ver o menino uma vez por ano. Ana teve força e a recompensa dela, o Senhor deu mais 5 filhos a Ana. O Senhor está te vendo, você não está só. O Senhor está te dando força para acreditar. Continue acreditando, mesmo quando ninguém mais acredite. Continue acreditando. Eu tenho certeza que ninguém acreditava que Ana podia gerar, mas ela gerou. Continue acreditando. Deus nos dá forças também para cuidar. Essa é uma característica de mãe. Mãe cuida. Mãe zela, mãe protege. Deus te dá forças para cuidar. O Senhor está dizendo para você, mãe, nesta manhã: eu te dou força, mãe, para cuidar do seu filho, para cuidar da sua casa, para cuidar da sua vida, para cuidar do seu ministério, para cuidar. Deus te dá forças para cuidar. Eu me lembro de uma mãe que é o maior exemplo de cuidado. Uma mãe chamada Rispa, uma das concubinas de Saul. Houve um período de seca em Israel, quando o rei Davi já era Davi em Israel, e houve um período de seca. E o rei Davi tenta entender o que está acontecendo, e ele vai consultar o Senhor, e o Senhor diz que é por causa da aliança quebrada com os gibeonitas. Os gibeonitas eram um povo que tinha feito aliança com Josué lá atrás, e quando Saul é rei, ele quebra essa aliança, matando alguns desses povos. E ele vai perguntar a esses gibeonitas o que é que eles querem, o que é que eles querem que se faça para resolver aquela situação. E aqueles gibeonitas respondem para Davi o seguinte: eu quero que
tu me dê os 7 filhos de Saul, para que eles sejam enforcados aqui. Então a nossa ira vai passar, a nossa ira vai se aplacar. E Davi entrega aqueles filhos de Saul e entre eles os 2 filhos de Rispa. E eles são enforcados. E quando isso acontece, que Rispa fica sabendo, Rispa não teve força para proteger em vida, Rispa não teve condições para proteger em vida, porém depois que aqueles filhos morrem, Rispa sobe naquele lugar onde estão aqueles filhos e ela fica dia e noite guardando aqueles corpos, dia e noite protegendo dos insetos, protegendo das feras, correndo risco de vida, porque era um local desértico e ela estava ali, podia uma fera vir de noite, consumir a sua vida, porém ela dedica todo o seu tempo e esforço para cuidar dos corpos daqueles filhos. Mães recebem força para cuidar, mesmo que seja arriscando a própria vida. Força para suportar a dor de ter perdido os filhos. Deus dá força. E Rispa tem essa força. E ela começa, e ela fica ali dia após dia, noite após noite. Até que chega a notícia ao rei Davi do que aquela mulher estava fazendo. E essa situação que Rispa está vivendo, essa atitude de Rispa, toca o coração do rei Davi. Deixa eu dizer uma coisa para você, mãe. As suas lágrimas tocam o coração do rei dos céus. Não é do rei Davi, é do rei dos céus, o Senhor dos senhores. Aleluia, glória a Deus. Toca o coração. Deus está vendo. Deus está vendo a sua dor. Talvez você até tenha perdido alguém. Nesses dias, muitas pessoas têm partido. Talvez você esteja numa situação não igual a de Rispa, mas com uma dor semelhante. Mas Deus está te dizendo nesta manhã que Ele te dá forças para suportar, forças para cuidar, forças para resistir. Aleluia, glória a Deus. E aquela mãe toca o coração do rei Davi. E deixa eu dizer uma coisa para você, por causa da atitude daquela mulher, o rei Davi manda dar um enterro digno àqueles corpos. E ainda manda buscar Saul, que tinha morrido no campo de batalha, e também dá um enterro digno a ele. E ele vai orar ao Senhor. E a Bíblia diz que por causa da atitude daquela mulher, o Senhor se tornou novamente favorável com a terra e choveu em Israel. Deus vê a tua atitude, Deus vê o teu sofrimento, Deus vê o que você tem feito e Ele será favorável à tua causa. Assim como Rispa tocou o coração do rei, as tuas lágrimas vão tocar o coração do Senhor. Você irá tocar o coração de Deus e seus filhos não vão se perder. Aleluia, glória a Deus. Deus também dá forças para perder. A Bíblia fala de 2 mulheres, 2 prostitutas, que elas têm cada um filho, e durante a noite, quando elas vão dormir, elas moram numa mesma casa. Uma delas, o menino se sufoca e morre, a outra vai lá bem ligeira que o menino morreu, troca com o filho da outra que ficou vivo e diz: o menino é meu. E quando amanhece o dia, a outra diz: não, esse menino é o meu. Ela diz: não é meu. Aí vão para o rei Salomão resolver a questão. Quando chega diante do rei, o rei vendo aquela mãe dizendo: é meu, de quem é o menino? É meu, é meu, é meu. Ele manda um servo trazer aí uma espada e diz: vamos resolver a questão rapidinho. A gente parte o menino no meio, uma banda para um, uma banda para o outro, resolveu essa questão. A verdadeira mãe diz: eu prefiro ver o meu filho vivo nas mãos de outra mulher do que ver o meu filho morto. E Salomão diz: essa é a mãe do menino. Entrega o menino para a mãe. Quantas oportunidades talvez você não tenha aberto mão por causa dos seus filhos. Quantas de vocês hoje poderiam ser talvez advogadas, médicas, mas abriram mão por causa dos seus filhos? Quantos sonhos talvez você tenha engavetado por causa dos seus filhos? Quantas coisas talvez você tenha deixado de lado por causa dos seus filhos? Deixa eu dizer uma coisa para você. Isso está sendo registrado no céu.
E isso vai fazer com que os seus filhos sejam grandes pessoas, porque vocês dedicaram tempo aos filhos de vocês. Deus conhece o seu coração. Deus, Ele te deu forças para abrir mão. Deus te deu forças para isso. E Ele vai fazer frutificar isso em alegria de ver os seus filhos bem-sucedidos. Aleluia, glória a Deus. E por último, para nós terminarmos dessa manhã esta palavra que Deus está mandando para o seu coração, Deus te dá força para suportar. Eu vejo algumas mulheres falando comigo esses dias e dizem: irmã Lídia, eu não estou mais suportando. Irmã Lídia, eu não estou mais aguentando. Eu não sei mais o que fazer. Deus está te dizendo nesta manhã: eu te dou forças para suportar. E ninguém mais necessitou de forças para suportar do que Maria, mãe de Jesus. Todas essas mulheres que nós falamos, né, durante essa live, todas essas mulheres que Deus deu forças, que nós citamos aqui nesta live, não chega perto da força que Maria necessitou. Não chega perto do que Maria viveu. Maria foi escolhida pelo Senhor. Ela é chamada de bem-aventurada, de agraciada. A Bíblia diz que é bendito o fruto do ventre dela. Que você também todos os dias diga: bendito é o fruto do meu ventre. Bendiga seus filhos, abençoe seus filhos, levante seus filhos. Eles são benditos do Senhor. Eles são um presente de Deus para as nossas vidas como mães. Mas Maria sabia do jeito mais difícil a que Jesus veio. Jesus, Ele mesmo se entregou. Maria sabia a que Jesus veio. E ela precisava de forças para suportar. A força que essas outras mulheres tiveram não eram suficientes para o que Maria ia enfrentar. Maria precisava de forças para suportar. Quando Maria vai apresentar o seu filho ainda pequeno no templo, que era um costume dos israelitas e nosso também como povo evangélico, nós apresentamos os nossos filhos. E quando Maria vai apresentar o seu filho ali diante do Senhor, Simeão faz uma profecia para Jesus, dizendo que ele mudará reinos e nações. Mas para Maria, ele olha para Maria e diz assim: quanto a ti, uma espada atravessará o teu coração. Desde que o menino era pequeno, Maria sabia o que ia acontecer, porque já tinha sido profetizado que uma espada atravessaria o coração de Maria. Todas as mães podem sentir essa espada na alma quando acontece algo na vida dos nossos filhos. Quantas vezes, quando nós vemos os nossos filhos doentes de algo que nós não podemos fazer nada, nós sentimos uma dor que atravessa o nosso coração como uma espada atravessando a nossa alma. E nós precisamos de força para suportar a dor de ver os nossos filhos sofrendo, a dor de ver os nossos filhos passando por alguma dificuldade. Força para suportar quando não podemos socorrê-lo. Quantas mães têm os filhos nas drogas ou na bebida e elas sofrem porque não podem tirá-los. E Deus te dá força para suportar. Confia no Senhor. Ele está cuidando do teu filho. Me lembro agora de Mônica, mãe de Agostinho. A história conta que Mônica orou 30 anos por Agostinho, que é chamado de Santo Agostinho. 30 anos. E ele, afastado dos caminhos do Senhor, foi criado nos caminhos do Senhor, ensinado na palavra de Deus. Porém, quando cresceu, se afastou e viveu dissolutamente como viveu o filho pródigo. E ela passou 30 anos chorando por aquele filho, orando por aquele filho e acreditando que Deus ia fazer uma obra na vida daquele filho. E a história conta que um dia ela foi até um bispo e disse que não sabia mais o que fazer por aquele filho. E aquele bispo disse para ela o seguinte: um filho de tantas lágrimas não pode se perder. As suas lágrimas estão sendo colhidas pelo anjo do Senhor. Elas estão chegando na presença de Deus. E eu digo para você que um filho de tantas lágrimas não pode se perder. Deus te dá força para suportar. E Deus te dá força para suportar sem perder a esperança. Tenha esperança. Continue com esperança, pois o Senhor continua com você. Você recebeu força de Deus. Talvez você até pense que poderia ter feito mais pelo seu filho. Talvez Maria tenha pensado exatamente isso quando viu o filho sendo crucificado.
Talvez ela, ao estar ali contemplando o filho sendo crucificado, ela tenha dito: eu poderia ter feito mais pelo meu filho. Talvez você também pense nisso: eu poderia ter feito mais pelo meu filho. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: o seu amor, a sua presença é mais importante do que qualquer outra coisa que você poderia dar pelo seu filho. Seu amor e a sua presença é o que vai fazer a diferença na vida do seu filho para sempre. E deixa eu dizer para você que é mãe, mas que também é filho, para você que é filho, nesta manhã, valorize a sua mãe. Valorize a sua mãe, porque você não sabe quanto tempo você terá com ela. Valorize a sua mãe. Eu me lembro de uma história, para que nós possamos terminar, de uma ilustração. Houve uma época nos Estados Unidos, no século XVIII, que havia uma profissão que era chamada de guardiã de fontes. E havia uma cidade no pé de uma colina, e nessa cidade eles tinham uma mulher que zelava pela fonte de onde saía a água que abastecia a cidade. Porém, um dia o prefeito se reuniu com os vereadores e disse: é desnecessário o emprego dessa mulher, a gente não vê nem o que ela faz, não sabe nem se ela faz alguma coisa, vamos demitir essa mulher. Demitiu a mulher, e a cidade, que era bela, água boa, cristalina, cheia de pássaros, de flores, agricultura perfeita, eles tiram o emprego daquela mulher e passou um tempo, e depois de um período, os pássaros começaram a morrer, as plantas começaram a morrer, os moradores da cidade começaram a adoecer, e eles já não entendiam o porquê, até que numa das reuniões, um dos vereadores se lembrou: vamos olhar a fonte. Quem sabe não é por causa da fonte. E foram lá no manancial, lá na fonte onde a água nascia. Quando chegavam lá, estava tudo imundo, tudo sujo, tudo cheio de lixo, de folha, de galho, de animal morto, tudo destruído. E eles se lembraram do valor que tinha aquela guardiã de fontes. E começaram então, trouxeram de volta o emprego daquela mulher. Assim somos nós, mãe. Muitas vezes fazemos um trabalho que não é visto. Talvez você já tenha ouvido alguém dizer: o que é que você faz o dia inteiro em casa? Você não trabalha? Eu já ouvi muito essa pergunta, porque eu não trabalho fora. Mas nós somos guardiãs das fontes das nossas casas. Nós somos guardiãs das nossas famílias, dos nossos filhos. Deus nos colocou como guardiã das fontes das nossas casas. Deus te colocou, mulher, como mãe, para ser uma missionária, para ser uma evangelizadora, para te dar criatividade, para te dar força para suportar. Deus te colocou e fez esse dia para te parabenizar. Mãe, o Senhor te dá forças hoje, força para carregar, força interior, força para acreditar, força para cuidar, força para perder e forças para suportar. E eu vou dizer mais uma coisa: Deus nesta manhã te dá força para vencer. Ele te dá forças para ser mais do que vencedor, porque foi para isso que Ele nos chamou. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, Deus abençoe seu coração, mãe. Que o Espírito Santo tenha falado ao seu coração, como Ele falou ao meu. O Senhor te dá forças. A paz do Senhor.